Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. E olha só, o Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta quarta-feira para manter os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino no julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, isso por suposta tentativa de golpe de Estado. Os 3 ministros integram a primeira turma do Supremo, que marcou para a próxima terça-feira a análise da acusação da Procuradoria-Geral da República para o julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas por suposta tentativa de golpe de Estado. Com essa maioria, a análise da acusação da Procuradoria-Geral vai permanecer na primeira turma da Corte. Também nesta quarta-feira, os ministros começaram a julgar no plenário virtual os recursos das defesas de Bolsonaro e dos generais Walter Souza Braga Neto e Mário Fernandes. O julgamento vai até o fim da noite de amanhã. A defesa de Bolsonaro quer impedir a presença dos ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino, argumentando que os ministros já processaram o ex-presidente no passado. Além de solicitar que a denúncia seja julgada pelo plenário do Supremo, composto por todos os 11 ministros, e não pela primeira turma, que tem 5 ministros. Porém, os magistrados afirmaram não ver impedimento para julgar o caso. E os advogados do general Braga Neto pediram a retirada do Alexandre de Moraes da relatoria das investigações. Isso porque, segundo a Procuradoria-Geral da República, Moraes seria uma das vítimas da trama golpista. Olha, agora é hora da gente fazer um giro pelo país com os nossos repórteres para saber o que é notícia nesta quarta-feira. Olha só, a gente começa já com uma notícia aqui da redação de São Paulo. O cantor sertanejo Gustavo Lima desistiu de concorrer às eleições de 2026, as eleições presidenciais. Quem vai contar os detalhes, apurou tudo, é o Alexandre Cardoso. Nesta quarta-feira, o cantor Gustavo Lima desistiu da disputa à presidência da República em 2026. Ele disse que vai focar em sua carreira internacional e em ações sociais. Segundo o cantor, ele está desistindo de sua campanha para 2026, mas que nada impede que na próxima eleição ou em outras no futuro ele seja candidato. E acrescenta que as eleições para 2026 ainda estão muito polarizadas e que não teria estômago para negociar assuntos que não interessam ao Brasil. O cantor chegou a ser considerado em pesquisas de intenção de voto como a Quest, que foram divulgadas no início de fevereiro. E Gustavo Lima teria pouca diferença em comparação com o presidente Lula. O petista apresenta 41% das intenções de voto contra 35% do sertanejo. Em comparação, na corrida contra Ronaldo Caiado, Lula teria 45%, enquanto o governador aparecia com 26%. Nas últimas semanas, Gustavo Lima estava sendo cotado como possível vice na chapa de Ronaldo Caiado, que vai lançar a pré-candidatura à presidência em evento na Bahia, no dia 4 de abril, que terá a presença do cantor. Segundo Caiado, a decisão de assumir como vice depende de Gustavo. Olha, e os catarinenses realizam em média 25 transferências de Pix por mês. Esse número é o menor entre todos os estados brasileiros. Mas o valor médio de cada transferência é o segundo maior, cerca de 250 por usuário. Vamos conferir agora os detalhes da reportagem da Edna Schmitz. Santa Catarina é o estado com o menor número de transações Pix por usuário no Brasil. São cerca de 25 operações por mês, abaixo da média nacional, que é de 32 operações. O dado é de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, referente ao ano de 2024. O levantamento destaca também a ampla adesão dos brasileiros ao Pix, ferramenta de pagamentos rápidos lançada pelo Banco Central em 2020. No ano passado, foram mais de 26 bilhões de transações realizadas. Apesar de ter o menor número de transações, Santa Catarina ocupa o segundo lugar em valor médio transferido, com 248,96 centavos. O estado fica atrás apenas de Mato Grosso, que tem uma média de R$ 272,44.
A média nacional é de R$ 190,57. Em 2024, cada transação Pix realizada em Santa Catarina teve em média R$ 248,96. E em termos de adesão, 60,86% da população de Santa Catarina, que soma em torno de 7.600.000 habitantes, fez ao menos uma transação Pix em 2024. Em Santa Catarina, o número de transferências feitas pelo Pix é bem abaixo da média e os valores são mais altos se comparados a outros estados. A principal conclusão da pesquisa é que regiões com maior renda tendem a usar o Pix com menos frequência, enquanto estados com uma população de menor poder aquisitivo fazem mais transferências, mas com valores mais baixos. E agora uma história que causa muita indignação e vem lá do Rio de Janeiro. Olha só, uma mulher, ela foi à delegacia para denunciar o marido por agressão e acabou sendo presa por engano. Que história, né? Vamos ver os detalhes agora com o Anderson Nascimento. Uma mulher foi presa por engano no último domingo em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, depois de procurar a delegacia para denunciar o marido por agressão e pedir medidas protetivas. Débora Cristina da Silva Damasceno, de 42 anos, passou 3 dias presa e foi liberada nesta terça-feira depois da justiça reconhecer o erro. Ela foi confundida com uma mulher procurada por tráfico de drogas. Os nomes são quase iguais, mas a foragida da justiça é de Minas Gerais, para onde Débora nunca viajou, e 8 anos mais nova. O registro de ocorrência indica que a vítima chegou machucada à delegacia e, mesmo assim, recebeu voz de prisão. Na audiência de custódia, a justiça finalmente identificou o erro e mandou soltar a mulher. O juiz Alex Quaresma escreveu que o mandado de prisão foi expedido pela comarca de Belo Horizonte e decidiu encaminhar todos os documentos que comprovam o equívoco. A Justiça Mineira, então, expediu uma certidão confirmando que houve erro ao incluir o sobrenome Silva no mandado de prisão contra Débora de Minas Gerais e determinou a soltura da presa por engano. Por causa da burocracia, a mulher só deixou a cadeia por volta das 18 horas da última terça-feira. E olha, a polícia do Mato Grosso do Sul conta com uma nova arma para combater o crime. Trata-se de um moderno scanner 3D que vai ajudar nas investigações. Quem vai contar os detalhes agora é o repórter Wellington Pael. 2 scanners 3D passam a ser utilizados pela Polícia Científica de Mato Grosso do Sul. Um vai ficar no Instituto de Criminalística da capital Campo Grande e o outro aqui na Unidade Regional de Perícias e Identificação de Dourados, a maior cidade do interior sul-mato-grossense. Essas unidades são os 2 principais centros periciais do estado. A utilização dos equipamentos promete transformar toda a dinâmica das investigações, ao dar mais agilidade na coleta das informações, também ampliar a segurança na preservação de evidências, além de reduzir o tempo de permanência dos peritos nos locais. Isso porque os scanners tridimensionais são capazes de capturar imagens em alta resolução, gerando modelos 3D fiéis à realidade. Na prática, os peritos vão poder revisitar digitalmente as cenas de crimes ou acidentes que estão analisando, garantindo a preservação de vestígios e possibilitando uma reconstituição mais precisa do que aconteceu. Como o scanner documenta toda a cena com mais precisão e rapidez, deve ser fundamental, especialmente em casos complexos que envolvem grandes áreas com múltiplos vestígios. O equipamento ele capta várias imagens de forma panorâmica do local, registra todos os vestígios e permite que o perito criminal ele possa voltar na cena de crime, ele possa revisitar todos os vestígios da forma original. Posteriormente, com auxílio de softwares específicos, podem ser realizadas simulações e reconstruções dos locais de crime. Então, com o auxílio deste equipamento, o local de crime fica eternizado. O perito criminal ele pode revisitar esse local, ele pode rever todos os vestígios e ele pode chegar às conclusões necessárias para elucidar, para resolver os crimes. Essas imagens são registradas em um tablet e daí, posteriormente, essas imagens são trabalhadas em outros softwares que permitem que sejam feitas reconstruções em 3D, simulações, animações.
Pelo menos 20 peritos criminais do estado foram treinados ao longo de 4 dias para aprender e operar os scanners 3D e interpretar as imagens geradas. A aquisição dos equipamentos foi feita com usos do FESP, o Fundo Estadual de Segurança Pública. O investimento é de R$ 618 mil. Olha, depois do nosso giro pelo Brasil, agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. É quem vai trazer as informações agora aqui no estúdio é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entra aí. Seja bem-vindo. Boa tarde mais uma vez, Caio. Vamos começar falando de Brasileirão, né? Nem começou, mas já tem mudança na data de estreia de pelo menos 3 clubes, não é isso, Caio? Isso aí, Kleber. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, devido à final do Paulistão, que vai acontecer dia 27 de março, uma quinta-feira, a CBF teve que quebrar a cabeça e realocar a estreia no Brasileirão dos 3 paulistas da capital. Vamos ver. A CBF confirmou a mudança das datas dos jogos de Corinthians, Palmeiras e São Paulo na estreia do Brasileirão 2025. A mudança ocorreu por conta do segundo jogo da final do Campeonato Paulista, no dia 27. Em reunião com a Federação Paulista, as diretorias dos times finalistas solicitaram que a final mudasse do dia 26 de março para o dia 27, pois os 2 times têm convocados na data FIFA. A FPF acatou o pedido e solicitou que mudasse as estreias de Corinthians e Palmeiras de sábado para domingo. A mudança do jogo do São Paulo aconteceu devido aos jogos do Tricolor e do Verdão serem em São Paulo. E na cidade existe uma proibição de 2 jogos de times grandes de São Paulo acontecerem no mesmo dia, quando disputados na capital paulista. Então, o Palmeiras vai enfrentar o Botafogo, o atual campeão, no domingo às 16 horas, em vez de sábado às 16h30. O Corinthians vai ir até Salvador enfrentar o Bahia no domingo às 20 horas. E o São Paulo vai enfrentar o Sport no Morumbis no sábado às 18h30. Corinthians e Palmeiras voltam a campo no dia 27, quinta-feira, na briga pelo título do Paulistão na Neoquímica Arena. O jogo de ida no Allianz Parque acabou 1-0 para o Alvinegro. Muito legal aí, pelo menos já sabemos essas datas novas, mas o assunto dessa semana, claro, com a data FIFA é a seleção brasileira. Seleção que, como a gente sabe, né, Caio, não vai contar com o Neymar. E já tem um substituto, Caio? Bom, Kleber, vamos ver, né? Ainda machucado, Neymar, o Dorival deve apostar mesmo suas fichas em João Pedro, atacante pouco falado, mas que tem feito uma temporada muito boa, veja só. João Pedro é a surpresa de Dorival Júnior para encarar a Colômbia. O técnico passou aos jogadores o que ele espera da seleção, com um homem de referência que permita explorar os lados do campo, dando profundidade aos laterais, e o jogador do Brighton é o favorito para isso. A escolha tende a ser confirmada no treino desta tarde no Mané Garrincha. Savinho também chegou a ser testado entre os titulares no início da atividade de terça, no Bezerrão, assim como trabalhou a movimentação na segunda. Mas o plano de Dorival conta com a cria de Xerém como titular, pois a escolha por JP passa pela presença de uma referência na área contra uma zaga colombiana com muita força física, além de dar maior liberdade de movimentação para Vini Júnior e Rodrigo. A ideia é de que os 2 jogadores do Real Madrid se aproximem de João Pedro no 4-4-2 desenhado por Dorival Júnior. Sendo assim, é provável que o Brasil encare a Colômbia com o seguinte time titular: Alisson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana, Bruno Guimarães, Gerson, Rafinha e Rodrigo, Vini e João Pedro. O Brasil é o 5º colocado nas eliminatórias para a Copa de 2026 e pode terminar a data FIFA na vice-liderança ou em 7º lugar, dependendo dos seus resultados. Na quinta, enfrenta a Colômbia às 21h45 no Mané Garrincha. E na terça-feira, enfrenta a Argentina no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. E no país do futebol, né, Caio? Nosso orgulho hoje é o tênis. Vamos falar então de tênis? Porque o brasileiro João Fonseca está chamando a atenção do mundo inteiro por estar batendo até recordes de grandes lendas desse esporte, né, Caio? É isso, Kleber. João Fonseca é o nome da vez, né? Bom, o carioca de apenas 18 anos está sendo comparado aos maiores jogadores de todos os tempos. Mas segundo o João, tudo que importa para ele é só estar em quadro e jogar.
João Fonseca é uma das maiores promessas do tênis, não só do Brasil, mas também do mundo todo. Aos 18 anos, o brasileiro já conquistou 4 títulos internacionais e ocupa a posição número 60 do ranking mundial. O sucesso do carioca está chamando a atenção do esporte e ele já está sendo comparado com lendas do tênis. Quando Roger Federer tinha 18 anos, ele estava em uma posição melhor que o João, mas a lenda da Suíça só tinha vencido um torneio na carreira. Se comparar com o Nadal, o brasileiro também é mais vitorioso com a mesma idade. O espanhol tinha ganho 2 títulos, mas ocupava a posição número 51 do mundo, 9 lugares acima de João. O único que estava abaixo no ranking era o sérvio Novak Djokovic, que quando alcançou a maioridade estava na posição número 78 do ranking mundial. Porém, já tinha conquistado 3 challengers. Ninguém sabe como vai ser o futuro de João Fonseca, mas se chegar perto dessas 3 lendas do tênis, o Brasil vai ter muito o que comemorar. É isso aí, Kleber. Fico por aqui. Um abraço a você e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Caio. Até mais. Olha só, vamos mudar de assunto agora, trazer os destaques internacionais. Olha só, nesta terça-feira aconteceu um novo ataque a uma concessionária da Tesla nos Estados Unidos. A marca de carros elétricos pertence ao empresário bilionário Elon Musk, que lamentou o ocorrido. Vamos ver. As ondas de ataques a concessionárias da Tesla, empresa de carros elétricos do empresário Elon Musk, têm ocorrido com frequência nos Estados Unidos. O último ataque foi em uma loja da marca, em Las Vegas. Os automóveis foram incendiados, balas e coquetéis Molotov foram disparados contra os expositores. De acordo com o Departamento de Polícia Metropolitana da cidade, pelo menos 5 veículos ficaram danificados e 2 deles foram consumidos pelas chamas. Segundo as autoridades, o responsável pelo ataque também pichou a palavra resistência na vitrine da loja. Os ativistas estão realizando protestos para mostrar a insatisfação com Elon Musk. Isso porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu poder a Musk para supervisionar um novo departamento do governo. O empresário realizou cortes radicais na força de trabalho federal e cancelou contratos relacionados a programas humanitários. As autoridades se referem aos ataques como terrorismo. Além disso, a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, condenou o ato de vandalismo e afirmou que o Departamento de Justiça já acusou diversas pessoas pelos crimes. Trump também acredita que os ataques aos carros da Tesla se tratam de atos de terrorismo. O próprio dono da marca, Elon Musk, lamentou os ataques. Vamos falar agora de um outro assunto que está viralizando na internet e também tem causado muita polêmica. Olha só, a gravação, uma gravação feita de parte de um depoimento que foi dado pelo diretor executivo do Fórum do Oriente Médio, Greg Roman, ao Congresso norte-americano. E nessa fala, Roman diz que os Estados Unidos enviaram milhões de dólares para ajudar diversos grupos terroristas, inclusive o próprio Hamas. E essa ajuda financeira só foi interrompida agora, com o novo governo de Donald Trump. A declaração polêmica aconteceu em uma audiência do Congresso norte-americano, nomeada América em Último Lugar. A reunião reuniu importantes líderes do governo americano para falar sobre as denúncias de corrupção na USAID, que é uma organização humanitária que usa dinheiro público para ajudar países pobres. Greg Roman, diretor executivo do Fórum do Oriente Médio, foi um dos participantes, e ele falou abertamente aos membros do comitê sobre como funciona o financiamento da organização americana para as organizações terroristas no Oriente Médio. Segundo Roman, isso aconteceu desde o governo de Barack Obama e continuou durante o governo de Joe Biden. My name is Greg Roman, director of the Middle East Forum, and I'm here because there's a fox loose in the henhouse of our farm. Meu nome é Greg Roman, sou diretor do Fórum do Oriente Médio e estou aqui porque há uma raposa solta no galinheiro do nosso sistema de ajuda externa. Um sistema que tem como missão salvar vidas no exterior e que agora está patrocinando organizações terroristas. Se nós não cercarmos agora, nós vamos correr o risco de abastecer essa violência contra nossos aliados, nossas tropas e potencialmente contra nós mesmos. Deixe-me ser claro, esse é um problema que começou sob o governo de Obama e foi intensificado no governo de Biden. Greg Roman é uma figura muito respeitada e está entre os 10 maiores líderes judeus vivos hoje no mundo. Atualmente, ele preside o Middle East Forum, que é uma organização que promove os interesses americanos no Oriente Médio
e esteve sempre muito envolvido na USAID, onde teve informações privilegiadas. Ele revelou, inclusive, que quase todo o dinheiro que os Estados Unidos enviava para Gaza estava sendo entregue para o Hamas. 90% da ajuda que estava destinada a ir do Zewa para Gaza acabou em áreas controladas pelo Hamas. Isso é ridículo. Na verdade, o que a assistência americana fez foi garantir a capacidade do Hamas sobreviver até esse cessar-fogo. Com essas declarações expostas, o governo Trump cancelou mais de 80% dos programas da USAID, dizendo que eram gastos inapropriados para a Receita Americana e levantou inúmeras irregularidades que devem ser esclarecidas. Olha, realmente são declarações polêmicas. Então, para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Vladimir Feijó, ele que é especialista em política internacional. Boa tarde, professor Feijó. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso jornal. Ei, Kleber, satisfação, boa tarde. Primeiro, Feijó, eu queria que você explicasse, para a gente entender melhor o contexto dessa situação. Eu peço que você explique o que é e como é a atuação dessa USAID, Como essa organização humanitária estaria sendo usada para financiar o terrorismo? Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos estabeleceu que a sua influência ao redor do mundo deveria ser como referência de democracia, de qualidade de vida, e estabeleceu esse programa de ajuda aos países que mais precisem de mudar a sua realidade. Em tese, deveria ser para um alívio emergencial de falta de comida, medicação ou investimentos na área de educação, saúde e saneamento básico. Porém, Kleber, ao longo do processo, os Estados Unidos percebeu que não daria conta de fazer isso diretamente. Começou a selecionar entidades em países estrangeiros para receber essas verbas. Entidades como ONGs, mas eventualmente até entidades que se configuraram como partidos políticos. Daí toda essa confusão que, de fato, o Hamas, o Hezbollah, então na Palestina e no Líbano, mas também em outros países, Afeganistão, Somália, Sudão, tem gente que está recebendo dinheiro, mas que também é conhecido por atividade de violência. Violência contra o próprio governo, porque deseja transformar a realidade destituindo o governo, ou até mesmo atacando entidades americanas, exército americano ao redor do mundo. Como esse secretário disse aí, pelo menos 12 entidades que os Estados Unidos categoriza como terrorista estavam recebendo dinheiro nos últimos 15 anos. Eu quero que você explique também, por favor, fale um pouco sobre a relevância desse secretário que a gente acabou de ouvir, o Greg Roman. Ele é diretor executivo do Fórum do Oriente Médio. Qual é a credibilidade desse denunciante? Qual o peso das palavras dele? Ele, como um assessor do Donald Trump, tem por objetivo maior materializar o que o Trump deseja, corte do gasto público e acabar com essas agências paralelas, que muito controlam do orçamento sem definição direta do Poder Executivo. Então, o que ele diz é legítimo, já foi anunciado em outros momentos de vazamento de informação sigilosa dos Estados Unidos. E sobre esse aspecto, Kleber, eu queria complementar. Por mais que o USAID corte essa transferência de verbas, o Congresso americano dá muito dinheiro para operações sigilosas e boa parte dessas entidades recebe outras verbas que não só do USA. Além disso, a CIA, uma entidade que busca defender os interesses de segurança dos Estados Unidos, também tem, ao longo de 7 décadas, financiado operações terroristas em outros países, dentre elas entregando arma ou dinheiro para entidades que depois os Estados Unidos classifica como terrorista, mas não conta que foram eles que treinaram e armaram essas entidades. Agora, o que chama atenção também é que denúncias tão graves assim, tão contundentes, não ganharam muito espaço na mídia. Por que, na sua avaliação?
Dois motivos, Kleber. Primeiro, porque outras notícias mais emergenciais acabaram dominando o noticiário, como, por exemplo, a tentativa de cessar-fogo entre Israel e Palestina, que estava acabando a primeira fase, vinha uma nova. O Trump anunciando os tarifaços e as medidas de deportação dentro dos Estados Unidos. Os europeus reagindo, os canadenses reagindo ao tarifaço. Mais recente agora, a notícia da guerra de Rússia e Ucrânia. Então, acaba que isso ficou marginal no noticiário padrão e a mídia social é a que mais tem repercutido esse tipo de notícia, como que os Estados Unidos têm dado ao longo das últimas décadas um tiro no próprio pé ao financiar entidades que vê os Estados Unidos como inimigo ou mesmo aliados dos Estados Unidos como inimigos e a partir daí uma série de violências podem ter sido utilizadas com esse dinheiro vindo de transferência. Olha, um tiro no próprio pé, esse, né, ditado popular, essa frase popular resume bem essa história. Por isso eu lhe agradeço muitíssimo mais uma vez por essa participação brilhante. Nós acabamos de conversar com o professor Vladimir Feijó, ele que é especialista em política internacional. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Agradeço também. Abraço, bom trabalho. Grande abraço. Olha só, vamos mudar de assunto agora. Olha só esse dado, né? Segundo uma pesquisa, 9 em cada 10 restaurantes brasileiros acreditam que têm e oferecem opções saudáveis de comida. E deixa esse resultado, né, aliás, deixa o Brasil acima da média mundial. Vamos conferir. Um levantamento divulgado por uma empresa de vale-refeição mostra que 9 em cada 10 restaurantes brasileiros acreditam que oferecem opções de comidas saudáveis no cardápio. Esse resultado mostra que o Brasil está 18 pontos percentuais acima da média mundial, que é de 71%. A pesquisa é realizada anualmente e, nesta edição, ouviu quase 50 mil trabalhadores e mais de 1.400 restaurantes ao redor do mundo. Mais da metade dos consumidores entrevistados concordaram que a busca por comidas mais saudáveis é um movimento crescente. Já 14% comentaram sobre um aumento na busca por opções veganas e vegetarianas, além do aumento na procura por produtos locais, que chegou a 41%. Quando perguntados sobre a inclusão de opções saudáveis em seu cardápio, os estabelecimentos relataram que o preparo é mais caro e 73% concordam, e outros 74% acham que o processo é mais rigoroso. Segundo especialistas, os clientes notam e apreciam os alimentos saudáveis. E na maior parte dos casos, a busca por esses alimentos é por questões de saúde. Já outros mencionaram a diversidade de sabores e a preocupação com o meio ambiente e os animais. Fica aí a dica, então, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela Rede TV. Fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.